Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre a importância do atendimento humanizado, personalizado no ambiente de negócios. E para esse bate-papo a gente recebe a Bárbara Maciel, ela que é CEO do Maciel Atelier. Bárbara, seja muito bem-vinda ao canal Empreender para esse bate-papo para lá de especial. Muito obrigada, Bruno. Olá, pessoal de casa. É um prazer estar aqui conversando e explicando um pouquinho desse processo, como ele tem me ajudado para vocês. E aí eu começo a nossa conversa, Bárbara, te perguntando o que é que seria esse atendimento personalizado, humanizado? Na joalheria, é muito comum você entrar dentro do espaço da joalheria, escolher a sua joia e sair com ela, com aquele projeto pré-estabelecido da joalheria. E eu sentia a necessidade de algo mais pessoal. Eu acredito que na joalheria você vai para se presentear, para representar o amor próprio ou para representar o amor por uma outra pessoa. E os sentimentos, eles são únicos, eles são exclusivos de cada pessoa. E eu entendi que havia necessidade de algo mais exclusivo, mais único, desde o atendimento, não é apenas o projeto, mas uma joalheria mais pensada, o produto final mais pensado para o público no geral. A joalheria, ela tem esse poder de trazer o melhor do ser humano. E eu sempre me interessou muito trazer esse sentimento para a joia também. Ou seja, foi em cima de uma dor, digamos assim, né, de uma necessidade, né, que você reconheceu ali nesse mercado tradicional de joalherias, que você eu quero fazer diferente e está prestando, e vem fazendo, né, prestando aí esse serviço de excelência, esse atendimento exclusivo, personalizado, né, Bárbara? Na realidade, o ateliê ele surgiu no meio da pandemia. Ele surgiu em um momento bem caótico e você citou sobre a dor. Eu acredito que a pandemia tenha sido um momento de muita dor para muita gente, e eu acredito que a joalheria, o ateliê em si, o Maciel Atelier, ele teve o poder de trazer esse afeto, essa proximidade. A gente não podia abraçar, a gente não podia beijar, mas a gente podia presentear alguém. E eu acredito que o Maciel Atelier, ele também surgiu para conseguir suprir essa necessidade. Então, desde o começo, eu comecei a reparar que faltava um pouco disso na joalheria tradicional mesmo. Então, sempre quando eu vou conversar com alguém, eu não contratei ninguém para atender aqui no ateliê, então eu vou conversar com alguém, eu tento entender qual é a necessidade dela, para que aquela pessoa quer aquela joia, e tento criar algo em cima, tento indicar qual que é o melhor modelo para aquela situação. Então eu tento entender o meu cliente, eu trato as pessoas como pessoas e não como números aqui no Maciel Atelier. Como é que tem sido, Bárbara, essa experiência? Qual o feedback desses clientes para esse atendimento personalizado? É o melhor possível, né? Eu acredito que todo mundo tem esse interesse de chegar em um lugar e ser bem atendido, ser reconhecido como uma pessoa mesmo, como um ser humano, e principalmente ter as necessidades atendidas. Eu acredito que quando eu começo a conversar com o cliente, quando eu entendo o que ele quer, eu consigo os melhores feedbacks possíveis. Em relação à qualidade do material, a qualidade das joias, eu que faço desde a fundição até o acabamento final, justamente para não sair do meu padrão de qualidade. Então, em relação à qualidade, é sempre muito positivo. O atendimento, eu percebo que é um diferencial, porque na joalheria tradicional, é muito grande a concorrência. Já na joalheria artesanal, aqui no Maciel Atelier, acredito
fielmente que atualmente o ateliê seja um dos maiores do estado de São Paulo. E ele é muito novo, começou no comecinho da pandemia. Então, esse crescimento gigantesco que tem tido nos últimos anos, eu acredito que seja muito por conta desse atendimento mais pessoal mesmo. E além desse atendimento pessoal, Bárbara, quais estratégias você adotou para fidelizar esse público aí no ateliê? Uma das coisas que eu achei essencial desde o começo o prazo. Quando você faz algo sob medida, algo personalizado, algo que você não tem pronto, você precisa ter um prazo coerente com aquilo. O meu prazo de espera, minha fila de espera do Maciel Ateliê para joias em prata atualmente está em 65 dias úteis. Por quê? Eu tento explicar para o cliente. Muita gente acha absurdo, né? Como que as pessoas esperam? Atualmente, minha fila de espera tem entre 120 e 130 nomes mensais. Isso porque eu explico o processo. Desde a fundição até o acabamento final, principalmente as alianças, elas acompanham juntas lado a lado. Então, eu não tenho joias à pronta entrega aqui. Eu não vou pegar duas peças, vem duas pessoas aqui, pego duas peças, entrego na mão delas e falo, olha, é isso, essas são as suas joias. Não. Desde a fundição até o acabamento final, elas começam juntas, terminam juntas, lado a lado, como deve ser, como deve ter, como devem continuar ao longo da vida. Então, toda essa parte mais emocional mesmo que o ateliê ele entrega, que o Maciel Ateliê ele tem entregado, tem esse diferencial, chama a atenção do cliente, chama a atenção das pessoas que realmente querem algo diferente para a relação delas, porque as relações elas são únicas também, e eu acredito que as joias elas devam transmitir isso. Então, eu acredito que trazer isso para dentro da joalheria tem sido um diferencial muito grande, muito bacana, que tem dado muito certo. Ou seja, Bárbara, essa experiência personalizada, é claro, ela envolve a participação dos próprios clientes nesse processo, né? Nessa etapa, né? Sim, inclusive para joias em ouro principalmente, o pessoal aqui de Campinas eu tenho convidado cada vez mais. Esse já era um projeto desde o início do ateliê, mas como eu iniciei durante a pandemia, isso não foi possível no começo. Mas agora eu tenho convidado os clientes para vir aqui e fazer parte desse processo, colocar a mão na massa também. Porque, principalmente quando são as alianças, né? O casamento em si, ele é um momento que ele fica marcado na vida de todo mundo. E a elaboração das joias do próprio casamento, eu acho que é algo único, assim. Então, eu quero proporcionar, eu gosto de fazer isso, eu amo fazer isso. E eu gostaria muito de proporcionar aos meus clientes também essa experiência maravilhosa, que é elaborar as próprias joias. Agora, Bárbara, curioso, né? O Maciel Ateliê nasceu em plena pandemia e um dos objetivos, pelo que eu estou entendendo, era justamente esse, né? Criar peças únicas, né? Então, ele nasceu com o interesse de criar peças únicas com significado único também para cada pessoa. Eu tenho o meu design próprio no Maciel Ateliê, eu tenho as minhas peças com os significados, eu tenho o modelo nó, que o significado dele é que um nó bem dado não solta nem com mal olhado. Então, assim, as peças do ateliê, elas têm um porquê, elas têm uma razão, elas foram criadas para um determinado fim. E eu também personalizo. Se você chega para mim e fala, olha, eu, Bruno, gosto de uma joia mais larga. Eu gosto desse modelo nó, mas eu gostaria que ele fosse mais largo, eu gostaria que ele fosse rústico, eu gostaria que ele tivesse um acabamento diferente. Eu consigo personalizar isso. Porque, principalmente por eu acreditar que as pessoas são diferentes, elas têm gostos diferentes. E eu quero agradar o máximo de clientes que eu consiga. Eu quero trazer, quero que você tenha a sensação que aquela joia ela foi feita para você e que ela é sua. Então, eu dou essa opção de adicionar pedras, mudar a largura, mudar a textura. Então, a gente consegue até personalizar desde o início também. Se for possível a elaboração, eu consigo personalizar isso para vocês também. De fato, né, Bárbara, é um trabalho artesanal que vai desde, como você bem disse,
desde a fundição do metal até o acabamento final, né? Perfeitamente. Todo o processo ele é feito à mão por mim, aqui no ateliê mesmo. Então, como eu faço parte de todos os processos, justamente eu consigo trazer o pessoal aqui para fazer parte desse processo também, com o meu auxílio, para fazer a magia acontecer aqui dentro desse espacinho que eu tenho aqui. Até porque, né, Bárbara, a gente sabe que você lida com sonhos, né? Na verdade, você projeta sonhos, né? Isso, eu cursei arquitetura até o 6º semestre, eu brinco que eu continuo arquitetando sonhos, mas com uma escala um pouquinho menor. Eu precisei largar a arquitetura para dar continuidade no ateliê. A quantidade de clientes subiu muito rápido, eu não conseguia administrar, eu falei, olha, eu vou ter que largar um dos dois, e nessa arquitetura se deu mal. E eu não digo que foi a minha pior decisão. Acredito que tenha sido uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, assim. E falando um pouco desse seu lado, dessa sua experiência profissional, computação gráfica, design de interiores, iniciou aí o curso de arquitetura e urbanismo, empreendedora, uma mulher multifunções, digamos assim, né? Multifunções. Você pode notar que são cursos bem ligados à arte em si e a projetos, né? E aqui no ateliê, querendo ou não, eu tenho usado muito disso. Foram cursos que, nos 3, eu tive História da Arte. E a arte em si é algo que me inspira muito. Eu tenho até umas coleções, tenho uma coleção inspirada na história de Pompeia, que é uma parte da história da arte que me pega muito também. Então, eu sempre gostei de fazer os sonhos criar vida mesmo, de tornar algo palpável. E aqui é minha fábrica de sonhos. Porque, pelo que se percebe, a arte sempre esteve presente na sua vida, né? Perfeitamente. Eu vejo cada peça como algo único mesmo, cada joia como algo único. E é como se fossem obras de arte, né? Que o pintor, o criador, o artista tá ali planejando, projetando, e quando vê aquilo pronto, é um sonho realizado. Sua paixão pela arte, Bárbara, é de você mesma ou é de família? Qual é a origem? Olha, eu acredito que seja de mim mesma, viu? Porque eu não acredito que minha mãe goste muito da parte artística, mas desde criança eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de pintar, sempre gostei muito da arte no geral. Tem alguns quadros aqui no ateliê, se você puder perceber. Eu gosto de estar bem rodeada da parte artística, a parte das esculturas. Sempre me chamou muito a atenção desde quando eu era bem pequenininha, assim, desde que eu me conheço por gente. A arte, ela sempre me inspirou e eu acredito que sempre vai estar dentro dos meus projetos, né? Algo bem... algo com esse espírito artístico mesmo. Uma curiosidade, Bárbara, que me chamou a atenção, que com certeza vai chamar a atenção também de quem está nos assistindo, é essa decoração aí no ateliê, que com certeza, muito provavelmente, você também tem o dedo aí da Bárbara, né? Tem todo o dedo da Bárbara, inclusive as mãos em si. O ateliê ele foi construído com a ajuda de um tio meu, tio Zé, que me ajudou a erguer essas paredes aqui, e eu fui erguendo tijolo por tijolo do lado dele. Toda a parte do projeto do ateliê também eu fiz a construção, eu fiz a adequação aqui, então tudo isso foi minimamente pensado para eu conseguir trabalhar e ter todas as minhas necessidades atendidas dentro desse espaço. Aí eu agradeço a arquitetura, design de interiores, tudo isso aí. Que bacana. Bárbara, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta a conversar aí sobre essa sua jornada, essa sua trajetória de vida no mundo da arte. Combinado.
E para você de casa, não sai daí. A gente volta daqui a pouquinho com mais essa entrevista especial com a Bárbara Maciel. Eu volto já já. Estamos de volta com mais essa entrevista especial aqui no Canal Empreender, falando sobre a importância do atendimento humanizado no ambiente de negócios. E a gente segue aqui conversando com a Bárbara Maciel, ela que é CEO do ateliê, do Maciel Ateliê, lá em São Paulo. Bárbara, você estava falando no bloco anterior da importância, né, da presença da arte nos seus projetos. E essa é a tendência, né? Esse é um dos objetivos do Maciel Ateliê, né? Eu acredito que as joias, elas precisam ter um significado, né? Eu acredito que elas precisam ter uma base por trás para ter a importância que elas têm. As alianças, elas representam afeto, elas representam a união, mas eu acredito que uma ideia por trás da elaboração daquilo faz ter tudo ainda mais sentido. Eu tenho alguns modelos, por exemplo, eu tenho um anel celestial que ele representa os astros. Ele foi projetado justamente para trazer essa ideia de algo celeste, né? A representação dele, a ideia dele é que nesse plano não foi encontrado algo que representasse esse amor de forma ideal, e a gente teve que partir para o plano celestial para encontrar algo que representasse essa emoção, esse sentimento. Então eu tento trazer isso, eu tento trazer a parte até da poesia para agregar ainda mais valor e mais sentimento aos modelos, às joias do Maciel Ateliê. Um pouquinho dessas peças que são produzidas aí no ateliê, Bárbara. Quais são os modelos que o público, que o visitante, que o cliente vai encontrar aí? Olha, os modelos de alianças, eles são dos mais diversos, principalmente como eu dou a possibilidade de você conseguir alterar a textura, a largura, etc., ainda consegue mais variações. Então, dos modelos mais tradicionais que saem muito aqui é o modelo nó, justamente por conta do significado. Um nó bem dado não solta nem com mal olhado. Para alianças é um modelo muito pedido por aqui. O modelo celestial também, por conta do significado. Eu tenho o modelo solo, que é um modelo de solitário clássico, com uma pedra alta. Mesmo ele sendo um modelo de solitário clássico, eu gosto de umas joias mais brutas, né? Eu gosto de umas joias... eu acredito que cada marteladinha que eu dou, cada detalhezinho, ele traz um diferencial ainda maior. Por serem todas artesanais, então, mesmo que as joias, ela tem a textura parecida, ela nunca vai ser igual. Então, cada joia, ela sempre vai ser única, sempre vai ser especial. Então, eu trabalho com braceletes, eu trabalho com brincos, anéis, pulseiras, colares. Então, tem para todo gosto aqui. Bárbara, como é que você fez? O que você fez para entender esse nicho de mercado? Na realidade, eu senti que era uma necessidade minha. Eu iniciei a joalheria artesanal justamente por não encontrar muito do que eu buscava na joalheria tradicional. Então, desde o estilo, o modelo das joias, porque quando você diz aliança, o pessoal pensa naquela aliança, ou ela é reta e extremamente larga, ou a masculina é extremamente larga, e a feminina, ela tem pedras cravejadas e ela é extremamente larga também. E eu não encontrava na joalheria tradicional o que eu gostava. E eu parei um dia e falei, quer saber? Eu vou fazer, sabe? E deu certo, deu muito certo. Então, mas desde o meu primeiro contato com a joalheria artesanal, eu busquei um artesão aqui da região e eu tive problema com o tempo de espera, que ele me passou uma data. Eu falei para você no bloco anterior sobre ser coerente com
com o tempo, meu prazo é de 65 dias úteis, mas eu não ultrapasso esse prazo, entendeu? Você consegue se planejar para essa data e não vai passar dessa data. Eu tive problemas com uma data prevista de entrega e essa data ela foi alterada cerca de 3 a 4 vezes. E isso me chateou muito, porque ele poderia ter dito, olha, daqui 40, 50 dias eu ia me programar para 40, 50 dias. Mas isso me chateou muito e esse foi um dos pilares, principalmente para que no Maciel Atelier isso não ocorresse. Me chateou a ponto de eu colocar como um ponto para mim, não atrasar a encomenda. Então, não atrasar a encomenda, trazer algo diferenciado, trazer um atendimento humanizado, porque é muito ruim você estar extremamente ansioso para resolver, né, essa questão do presente, da joia em si, e ter um atendimento robotizado, ter um atendimento de alguém que te olha. Eu tenho tatuagens, sabe? Eu tenho largadores. Eu já entrei em joalheria e a pessoa mal me olhou e não me atendeu com muita vontade. Então eu sei o que é isso, eu já passei por isso. E são pontos que eu percebi que eu quero a maior distância possível. Então eu tento trazer... Eu tive experiências muito ruins, tirei o melhor que eu pude daquilo e tento trazer para o meu espaço, para o meu negócio, para o Maciel Atelier, o melhor que eu posso entregar para os meus clientes, entendeu? Agora, Bárbara, a gente sabe que tudo isso nasceu, né? O Maciel Atelier nasceu com muito estudo, com muito planejamento. E aí a importância da gente falar, da gente trazer aqui para quem está nos assistindo, para o nosso telespectador, para o nosso futuro empreendedor, seja ele que queira empreender, abrir o próprio negócio seja uma joalheria artesanal, seja em um outro modelo de negócio, a importância desse planejamento, né, Bárbara? Então, acredito que para tudo na vida você tem que se planejar. Desde o início do ateliê, na realidade, eu trabalhava numa multinacional e quando tudo fechou, eu decidi que eu não queria mais estar naquele ambiente e eu já estava cursando a joalheria artesanal para fazer, na realidade, mais peças para mim, nem foi para o público em geral. E eu falei, olha, eu vou tentar focar nisso, enfim... Peguei minha rescisão, vendi meu carro na época, juntei as minhas economias, falei, olha, eu vou seguir esse sonho aqui, que eu acredito que ele tem possibilidade de dar certo. Mas eu dei uma analisada no mercado geral sobre a joalheria artesanal, encontrei pontos que havia uma necessidade de melhoria e foquei em algo que era mais escasso, porque se a joalheria artesanal, com a ideia que eu trago, ela fosse um ramo saturado, eu não teria o crescimento que eu tenho hoje. Então, eu tentei encontrar justamente brechas aí no empreendedor, na empresa atual que a gente conhece, né, como a joalheria, e tentei trazer tudo de melhor para o Maciel Atelier. A pergunta também... Qual é a reação quando o cliente adentra aí o ateliê e vê não só todo esse cenário bem pensado, bem arquitetado, mas saber que está ali recebendo um atendimento exclusivo, que ele vai poder opinar na peça que ele deseja ter? Conta pra gente qual é a impressão, qual é a reação desses clientes? Olha, eu acho que tudo que você sente que é algo feito para você é diferente. Então, eu já tive clientes que vieram aqui, que eram de famílias bem tradicionais, que me falaram, olha, os nossos pais, eles disseram que se fôssemos na joalheria X, que é bem tradicional no Brasil, eles pagariam as nossas joias, porque é uma joalheria mais conhecida, é uma joalheria mais famosa, mas chegando aqui a gente decidiu que a gente quer fazer com você, mesmo que se a gente for pagar, não tem problema, mas a gente quer que as nossas joias elas sejam feitas por você. Então, aqui eles entendem que não é uma fábrica que está fazendo, não é uma marca que está fazendo, eles sabem que é a Bárbara Maciel que está fazendo. Então, eu já fui em eventos
shows aqui na região, que as pessoas me pararam nesses eventos e falaram: olha, você fez a nossa aliança. Você tem noção do que é isso? Saber que as pessoas, elas reconhecem que sou eu que estou fazendo parte do trabalho delas, do sonho delas. Sou eu que estou fazendo parte do sonho delas. Então, isso é gratificante demais. Isso traz um diferencial muito grande. É verdade, Bárbara. Eu queria que você desse algumas dicas para quem está nos assistindo, para quem quer empreender, seja em uma joalheria, seja em outro nicho de mercado. Da importância você já comentou, já falou para a gente, mas de que dicas você daria, você recomendaria para quem está nos assistindo, para quem quer de fato se diferenciar, ter um trabalho diferenciado e, claro, conquistar o cliente, né? Seja com um atendimento personalizado, humanizado, seja de outra forma? Eu acredito que uma das principais dicas e que eu recebo os melhores feedbacks é em relação a não deixar o cliente esperando por uma resposta. Eu tenho muitos clientes que me mandam mensagens diariamente, mas eu sempre tento responder eles no mesmo dia, na verdade, eu sempre respondo no mesmo dia, em todas as redes sociais, tanto no Instagram, WhatsApp. Tem muita gente que deixa o atendimento de lado para elaborar as joias, para elaborar os pedidos. Não tenha medo de estender esse prazo de elaboração. Se for algo personalizado, algo que traga um diferencial, não tenha medo de colocar um prazo maior e priorizar o atendimento para esses clientes. Porque se você conseguir fazer com que os clientes eles entendam que é algo que realmente há um diferencial no seu produto, eles vão esperar o tempo que for, pode acreditar, porque muita gente fala para mim: nossa, Bárbara, eu não consigo esperar esse prazo, não tem como você diminuir? Eu sempre falo: olha, eu explico o porquê do prazo, porquê a razão desse prazo tão alto, a demanda da fila de espera. E 90% dos clientes falam: olha, eu vou mudar a data do pedido mais para frente, eu vou presentear mais para frente, mas eu quero uma joia sua. Então não tenha medo de mudar algumas coisas, mexer o pauzinho, talvez estender um pouco esse prazo para conseguir dar um atendimento mais humanizado, para conseguir dar um atendimento mais ágil para o seu cliente, porque é isso que faz o diferencial, além da qualidade do seu produto. Tá aí, gente, dicas valiosas da Bárbara Maciel, ela que é CEO do Maciel Atelier. Bárbara, que prazer conhecer um pouquinho da sua história, conversar contigo. Quero agradecer aqui a sua participação com a gente nessa entrevista especial aqui no canal Empreender. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme. E qualquer dúvida, eu estou à disposição no Maciel Atelier. Será um prazer tirar dúvidas de todos vocês por lá e atendê-los, recebê-los em breve. Também sonho em fazer parte da história de vocês. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e fica o convite para a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender. Até lá!